Boa noite, agradeço a presença de todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Alguns já estiveram em outras palestras, né, que eu ministrei aqui na Quarta Nobre, mas falando sobre um outro tema, né, inventário e partilha, né, a Lei 11.441. Hoje trazemos um novo tema e vamos falar de relações intervivos, né? Então, um tema muito interessante, porque eu vou abordar toda a relação de documentos quando se pretende adquirir um imóvel, né? Quais os cuidados, né? Qual a documentação necessária, qual é a minha avaliação, né? O corretor de imóveis, quando ele estiver assessorando essa pessoa que pretende adquirir o imóvel, pretende vender, né? Que ele forneça, né, toda a documentação necessária e consiga prestar os esclarecimentos de uma forma, né, muito segura, né? Eu sempre procuro dizer que a aquisição de um imóvel, você tem que ter muita cautela, lógico, e nós não podemos dizer você está 100% seguro, né? Tem aí, nós sentimos que a relação ela vai se tornando segura com a documentação e ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes nós nos cercamos de diversos, né, documentos, né, fazemos um processo todo investigativo com relação às pessoas que estão vendendo, mas isso não quer dizer que, de repente, em um outro estado não tenha um processo, né, que possa vir a recair sobre esse imóvel. E por que a documentação é muito importante, né? A lei determina que essa documentação seja apresentada, inclusive no momento da escritura, eu tenho que dizer que eu solicitei essas certidões, e se eu não solicitei, que eu dispensei, eu tenho que dizer expressamente, né? Porque o cartório também ele tem esse dever, né, de assessorar as partes, né? Então, a minha trajetória foi durante 8 anos em tabelionato de notas, né, como escrevente notarial, né, em atos de transações diversas. E nesse período, aí tenho como bagagem a lavratura de 2.300 escrituras, aproximadamente. Então, eu tenho diversos exemplos para fornecer para os senhores, né, com relação ao nosso tema de hoje. Eu peço que as perguntas fiquem para o final da palestra. Aqueles casos mais concretos, né, que requerem uma atenção maior, que vocês me encaminhem por e-mail e fiquem à vontade em me contatar pelo celular. Atualmente, eu estou advogando na área imobiliária, porque, durante essa minha carreira em tabelionato de notas, eu vi a necessidade, chegou um momento que eu falei, eu tenho que escolher, né? A assessoria imobiliária, as pessoas começaram a me procurar, e eu optei por abrir um escritório, estou advogando na área imobiliária, com regularização diária de imóveis, assessorando inventários. Então, se vocês tiverem algum caso concreto, também será um prazer atendê-los. Vamos dar início ao nosso tema. Os cuidados na aquisição e alienação de bens imóveis. Iniciemos com a aquisição de bens imóveis, né? Quais são os cuidados que eu devo ter no momento que eu decido adquirir um imóvel, né? O que eu espero nesse momento? Qual que é a minha ideia? Eu quero um imóvel residencial, eu quero um imóvel comercial, é para investimento, né? Nós temos que ter todo esse perfil para que possamos apresentar para o cliente, né, aquilo que ele procura, que ele necessita, e de forma a desenrolar essa coisa de maneira que ele, né, possa adquirir e investir neste bem de uma forma segura. O primeiro passo que eu sempre falo é solicitar a certidão de propriedade do imóvel. Eu vejo um anúncio ou uma placa de um imóvel, vende-se, atende aquilo que eu necessito, está na região, né, que eu almejo. Então, qual que é o meu primeiro passo? Entro em contato com o corretor ou diretamente com o proprietário, né, e vou solicitar informações.
se o imóvel tem matrícula no registro de imóveis, né? Se ele já tem uma matrícula, ou se ele ainda é objeto de transcrição. O que são as transcrições? Antes da Lei de Registros Públicos, né, que foi instituída, a Lei 6.015, instituiu o regime de matrículas, haviam as transcrições, que geravam uma certa insegurança, porque você não tinha um histórico daquele imóvel, né? Às vezes, tinham vários imóveis transcritos sobre o mesmo número. E a lei veio para determinar que cada imóvel tenha o seu número individual, que é a chamada matrícula, né? A matrícula está para o imóvel, assim como o RG está para as pessoas. Tá? Ela tem todo o histórico do imóvel. Né? Aqui uma informação importante. No momento de solicitar essa matrícula do imóvel, o procurador, o comprador, ele deve fazer o pedido dessa certidão, né, para ele se certificar que realmente ele foi no cartório, que essa documentação ele solicitou perante uma serventia registral e está de acordo com aquilo que o vendedor apresentou. Essa certidão vai trazer, como é de conhecimento de todos, a descrição completa do imóvel e se, de fato, aquela propriedade está em nome do vendedor, né? E aí, constatando que o vendedor consta na matrícula do imóvel, eu dou seguimento à transação. Se ele não constar na matrícula do imóvel, provavelmente ele está de posse de um contrato de gaveta, que é o chamado instrumento particular de promessa de venda e compra, né? E aí nós temos um outro caminho a seguir para se chegar na escritura definitiva. É neste momento da apresentação da matrícula que nós nos deparamos com algumas surpresas. Por exemplo, o imóvel pode não estar no domínio do vendedor, como eu já adiantei para vocês. Pode pesar sobre este imóvel um ônus, um gravame, né? Uma hipoteca, uma penhora. Neste imóvel também pode constar apenas o terreno, e não foi averbada a construção. Estou comprando uma casa, um prédio de 2 andares, e não tenho averbação dessa construção. Já consta uma irregularidade. Isso não quer dizer, né, que o vendedor não está de boa-fé ou que eu não possa adquirir este imóvel em razão disso, né? Muitos ônus, às vezes as partes já têm até um cancelamento de penhora, um mandado expedido pelo juiz, mas não procedeu o cancelamento perante o registro de imóveis, porque não tinha conhecimento, né, que tinha que fazer esse cancelamento na matrícula do imóvel. E, no caso das construções, também, às vezes, as pessoas têm aquelas construções mais antigas, não fizeram a averbação também por falta de conhecimento. Só que a ausência dessa averbação da construção pode gerar um problema caso o comprador esteja adquirindo pelo sistema financeiro de habitação, né? A instituição financeira bancária ela só vai financiar esse imóvel se constar a construção desse imóvel, né, na matrícula do imóvel. Dando seguimento à documentação, a matrícula do imóvel estando de acordo, né, com o vendedor, está no domínio, né, da matrícula do imóvel, passamos à confecção do contrato, né? É sempre bom ter um advogado especialista na área que possa assessorá-los. Na confecção do contrato, devemos nos atentar em colocar um prazo após o sinal e princípio de pagamento para a apresentação de todas as certidões elencadas pela lei. A lei traz uma relação de certidões para nós um pouco mais básica, eu digo, né? Porque nessa minha vida notarial aí de quase 8 anos, em diversas escrituras que eu lavrei, as pessoas apresentavam sempre aquelas certidões básicas: distribuidores cíveis, Justiça Federal, Receita Federal, a matrícula atualizada do imóvel e cartórios de protestos, né? Aqui eu trago para vocês outras modalidades de certidões, de forma que nós consigamos chegar numa transação mais segura possível, como eu falei de início. A matrícula do imóvel, que é imprescindível,
Certidão negativa de débitos de IPTU, né? Isso não quer dizer que, se essa certidão negativa de débitos de IPTU não for apresentada, que eu não possa adquirir o bem também, né? Tem as transações casadas em que eu pago como parte do preço o valor para quitar o imposto. Isso tudo pode constar dentro do contrato. Certidão dos 10 cartórios de protestos, né, que é comum. Certidões de ações cíveis, fiscais, criminais e execuções criminais, né? De execuções criminais, as pessoas normalmente não pedem, mas é sempre bom pedir. Certidão da Justiça Federal, certidão da Justiça do Trabalho, importantíssima, né? Porque as questões trabalhistas, ações trabalhistas, elas seguem numa velocidade muito maior do que as demais. E o juiz do trabalho autoriza um mandado de penhora no imóvel do alienante sem dó. Certidão da Receita Federal, INSS, tributos federais e procuradoria. De INSS, especificamente, quando o alienante for pessoa jurídica. Certidão Unicai. Está aqui uma certidão, né? Eu grifo as que normalmente as pessoas pedem, essas que não estão grifadas são as que eu não vejo, a não ser construtoras, apresentam essa certidão. É uma pesquisa que você faz perante a prefeitura para verificar se neste imóvel constam multas ou infrações, né? É uma certidão que normalmente não se pede, mas é sempre bom pedir, porque futuramente você pode se deparar aí com algum débito que você não tinha conhecimento, porque a negativa de tributos imobiliários diz tão somente com relação ao IPTU. Certidão de interdições e tutelas, né? Deveria ser comum, mas também não é. Na certidão de interdições e tutelas, ela é expedida pelo cartório para constar que não há interdição do alienante, né? E que não existe, né, ele não está tutelado por alguém, né? Ele tem capacidade para transmitir esse imóvel, sem a necessidade de uma autorização judicial. Imóvel em condomínio. Aqui também, normalmente, essa certidão, eu vejo que as pessoas não pedem a inexistência de débitos condominiais, sim, mas a certidão da Justiça do Trabalho do condomínio. Por que pedir a certidão da Justiça do Trabalho do condomínio? Eu estou comprando um apartamento, existe uma ação trabalhista de um valor alto, né, e que pode me gerar um aumento no meu condomínio. Eu tenho que ter essa previsão futura, né? Então, pede-se uma certidão negativa da Justiça do Trabalho do condomínio. Por quê? Porque, se esse ex-empregado do condomínio entrou com ação, quem vai pagar é o condômino. Então, eu tenho que ter essa previsão, e essa certidão ela é muito importante. É lógico, cada caso será avaliado, né? Isso também não deverá ser um impeditivo, a não ser que seja uma coisa de um grau muito maior. Análise de documentação e estatuto da cidade. Verificar se o imóvel está dentro do plano diretor e se é de interesse da prefeitura. Normalmente, quando nós vamos adquirir uma casa, um imóvel, né, nós não nos atentamos a esse tipo de certidão também, que é importante. Eu me deparei com um caso há algum tempo atrás, e, por essa pesquisa, eu constatei que o imóvel, dali a 1, 2 anos, ele poderia ser desapropriado. Então, você está comprando o seu imóvel, muitas vezes, para a sua residência, e você não sabe que, dali a 2 anos, né, a prefeitura ou o Estado vai desapropriar o seu imóvel, porque vai passar uma ponte ou uma linha de metrô. Então, é muito importante obter essa certidão também. Pesquisa de vinculação do CPF na Receita Federal para saber se há participações societárias. De uns 2 anos para cá, essa certidão, essa pesquisa, tem sido mais comum, né? As pessoas têm se atentado mais em fazer a pesquisa do vendedor perante a Receita Federal para saber se, eventualmente, ele tem participação societária em alguma empresa. Por quê? O que é a empresa? Qual que é a relação da empresa com esse imóvel que está na pessoa física?
pelo seguinte fato: essa empresa pode ter dívidas, né, de tributos ou ações trabalhistas, em que, em juízo, pode ocorrer o fenômeno da despersonificação da personalidade jurídica e recair a dívida da empresa sobre o patrimônio dos sócios. Tá? Então, é sempre importante eu saber, ele é empresário? Então, me apresente também as certidões da empresa, né, da qual ele tem sociedade. E se eu constatar que ele participou de uma empresa e foi desligado dessa empresa, né, ele se retirou dessa sociedade há 1 ou 2 anos atrás? Da mesma forma, eu vou solicitar, porque ele responde até 5 anos após da saída, da exclusão da sociedade. Tá? Então, é uma certidão muito importante. E aí, dentro da empresa, da pessoa jurídica que ele tem, nós temos outras certidões de regularidade de FGTS, INSS, para saber se a empresa dele realmente não tem nenhum débito aí que possa nos causar uma surpresa futuramente. Se ele for militar, a certidão da Justiça Militar. Parece, né, absurdo, mas temos que ter também essa certidão. Eu tenho conhecimento que ele é militar, que ele é coronel, ou pedir uma certidão da Justiça Militar para saber se existe algum processo, né, que era administrativo e está em fase de execução por improbidade ou algo nesse sentido. Então, é uma certidão que deve se solicitar também, tendo conhecimento da profissão. Certidão de fundo de garantia, né, da regularidade do FGTS, quando o alienante for a pessoa jurídica, ou, em caso do alienante, o vendedor, ter essa participação societária, a pessoa jurídica dele deverá apresentar. Se o imóvel for foreiro, aqueles imóveis que têm faixa de marinha, ou aqueles imóveis em Barueri, em Alphaville, né, que eram terras de índios, indígenas, então, teremos que ter a certidão autorizativa de transferência expedida pela Secretaria de Patrimônio da União, pelo SPU. Né? Se o imóvel for foreiro, quando for de domínio da União, o vendedor deverá recolher o laudêmio. Né? Não é do comprador este imposto. Este imposto é quem vende é que paga. É 5% sobre o maior valor, entre o venal e o da transação. E é de responsabilidade do vendedor. E só após essa informação perante o SPU, informando que haverá transmissão desse imóvel, é que será emitida a guia, é feito o recolhimento e, após alguns dias, emitida a certidão autorizativa de transferência, que você emite pelo site do SPU. Certidão de casamento atualizada ou certidão de nascimento atualizada quando solteiro. Né? Outorga marital, dependendo do regime de bens. Né? É pela certidão de casamento que eu vou constatar o regime de bens, eu vou confrontar com a aquisição do imóvel, se foi por um deles solteiros ou já no estado civil de casados. Né? Se já foi no estado civil de casados, o imóvel pertence ao casal e os dois vendem. Se o imóvel foi adquirido solteiro e ele casou-se posteriormente pelo regime da comunhão parcial de bens, ainda que esse bem é um bem particular dele, o cônjuge tem que dar a outorga marital. Ele tem que anuir essa venda, né? Sob pena de nulidade. Então, eu tenho que me atentar ao regime de bens quando há aquisição. E se a aquisição ele era divorciado, né? E depois houve um novo casamento? Eu tenho que constatar, né, confrontar a última certidão com a averbação de divórcio e a certidão atual, porque, dependendo, essa esposa também vai precisar anuir nesta compra e venda. O RG, as partes devem apresentar também, né, cópias de RG e CPF. Né? Uma informação importante: no nosso RG consta lá os dados da nossa certidão de casamento ou de nascimento. Por diversas vezes, eu consegui constatar um estado civil diferente daquele que me foi apresentado através da cópia da cédula de identidade. A pessoa estava se apresentando solteira
E, na cópia do RG, tinha o detalhe da certidão de casamento, a anotação da certidão de casamento. A pessoa manteve o nome de solteira, mas ela estava ocultando que estava casada, porque existem pequenas falhas no cartório de registro civil com relação à expedição de certidões com averbação, né? É raro, mas eu já vi acontecer algumas vezes. A pessoa se apresenta solteira, apresente uma certidão de nascimento sem averbação, porque ela nasceu fora da capital, mas, na verdade, ela já se casou. Então, pela cédula de identidade, são detalhes básicos, né, que te fazem chegar a algumas constatações. Então, a pessoa estava se apresentando solteira na transação. A certidão de nascimento atualizada não trazia uma averbação de casamento, porque ele se casou em outro município ou em outro estado, e, pelo RG, eu consegui constatar essa informação e solicitei a certidão. Então, são detalhezinhos que fazem a diferença no momento da aquisição. É sempre bom se atentar. Se o vendedor for pessoa jurídica, a documentação é a última alteração contratual consolidada da empresa, o CNPJ e a ficha de breve relato da junta comercial. Essa ficha de breve relato da junta comercial é um outro documento que eu sempre falo às partes que eu faço questão, quando eu estou assessorando, e quando o comprador está cuidando da documentação, que ele mesmo faça essa pesquisa. Porque, às vezes, a pessoa jurídica está me apresentando uma alteração contratual que não é a última. E aquela pessoa que consta como administradora da empresa, que tem poderes para alienar os bens imóveis, ela já não é mais a competente para fazer esse tipo de transação. Então, através pelo menos a JuSesp, aqui em São Paulo, ela disponibiliza essa informação da ficha cadastral de breve relato, onde constam todos os atos da empresa ali registrados. Então, eu sei que, se o que ele está me apresentando está de acordo com a última alteração cadastrada na JuSesp, né? Eu tenho que fechar toda essa documentação de forma que, futuramente, se recair uma ação sobre esse bem, eu tenha como comprovar que eu sou adquirente de boa-fé. E eu serei adquirente de boa-fé se eu tive todas as precauções, se eu levantei toda a documentação necessária e se eu me atentei a esses detalhes, né? Então, eu vou ter toda a documentação para apresentar em juízo, caso seja necessário. Se a empresa for de competência do cartório de títulos e documentos, eu vou apresentar uma certidão de breve relato expedida pelo cartório de títulos e documentos. Essa não está disponível em site, você pede diretamente no cartório onde está registrada aquela empresa. Eu devo analisar o contrato social dessa pessoa jurídica que está vendendo, né, para saber quem é que tem poderes, né? Quem é o administrador, ou se é o sócio majoritário, né? Ou se são duas pessoas que agem em conjunto ou mais para alienação de bens imóveis em nome da empresa. Porque, de repente, um diretor está se apresentando dizendo que ele pode assinar sozinho, mas nem por má fé. Mas o contrato social diz que, em alienação de bens imóveis, eu devo ter a presença de 2 diretores, né? Ou, em transações acima de um determinado valor, eu tenho que ter a presença de 2 ou mais diretores. Então, eu sempre vou fazer a leitura na íntegra do contrato social. Certidão negativa de tributos federais da empresa e certidão de débitos previdenciários. Aqui também podemos nos deparar com aquelas certidões positivas com efeitos de negativa, né? Normalmente, algumas empresas têm refis, parcelamentos de tributos perante a Receita Federal, ele está cumprindo esse parcelamento e o débito está suspenso. Portanto, essa certidão será positiva com efeitos de negativa. Aí cabe ao advogado que está assessorando as partes constatar qual que é o valor desse débito da empresa perante a Receita Federal. Será que, de fato, né, esse débito será cumprido, se não há realmente nenhum risco? É uma dívida de milhões. Então, vamos ver se realmente vale a pena adquirir, ainda que esse débito esteja suspenso, né, que nós não vamos ter nenhum problema futuro.
Seguindo a confecção do contrato de promessa de venda e compra depois da apresentação de toda essa documentação, esse contrato, essa promessa de venda e compra, pode ser registrada na matrícula do imóvel, né? Apesar de ser um instrumento particular, né, não é dotado de fé pública, mas gera uma segurança para as partes. Né? Por quê? Evita a duplicidade de venda em caso de, né, de você, de repente, nós não conhecemos as pessoas, eu me deparei já com tantas situações de duplicidade de venda de imóveis. Vendeu para 2 pessoas, né, por contrato. Então, registrar na matrícula do imóvel, às vezes as pessoas falam: mas eu vou ter uma despesa, né? Essa despesa será compensada no momento da escritura pública. Por quê? O registro, nesse momento, terá 50% de desconto. E, na segunda fase, quando da outorga da escritura pública, ele também terá o mesmo desconto. Então, você vai pagar o registro que você teria que pagar, mas em 2 vezes. Mas você vai deixar gravado na matrícula do imóvel que a preferência é tua e que já está prometida a venda a você, de forma a impossibilitar que este vendedor ofereça esse imóvel a outra pessoa, porque, com certeza, essa outra pessoa vai pedir a matrícula do imóvel e vai se deparar com o seu contrato registrado. Existe aí uma segurança muito grande nesse sentido, porque, às vezes, as partes até esperam um pouquinho mais, porque o custo da escritura é alto. Então, registre o contrato, porque, com o contrato, eu não preciso nem recolher o ITBI, porque é apenas uma promessa. Não houve a transmissão efetiva, né, do domínio. Então, não há o recolhimento do ITBI. Eu terei apenas a despesa do registro de imóveis com redução de 50%. No compromisso de venda e compra, deverão constar prazos para a outorga da escritura definitiva. Ou, em caso de financiamento, o procedimento é realizado perante a instituição financeira bancária, cujo contrato terá força de escritura pública. Né? O sistema financeiro de habitação é feito diretamente na instituição financeira bancária. Também. Outros bancos também. Todos os bancos são autorizados. Não é só a Caixa. Após a lavratura da escritura, esta deverá ser levada a registro, uma vez que é com este registro que o proprietário será o titular de domínio e o mesmo terá eficácia perante terceiros. Né? Quanto antes eu registrar a minha escritura, melhor para mim. Por quê? Porque, se existe alguma coisinha que ficou ainda, mesmo com a apresentação de todas as certidões, ou mesmo quando eu sou investidora de imóveis, e eu estou comprando um imóvel que tem algumas ações, eu pedi certidões de objeto e pé, eu sei que tem algumas ações correndo, mas o negócio é bom. O investidor gosta de comprar imóvel dessa forma. Né? Então, para me precaver, eu já faço o registro do imóvel, eu não deixo isso para depois. Por quê? Existe uma falha na nossa lei que não obriga as partes a fazer esse registro. Então, muitas vezes, as pessoas assinam a escritura pública e vão registrar anos depois, ou, às vezes, até adquiriram de construtoras, né, que faliram ou que tenham o risco de chegar a uma falência, ou de ter problemas de execuções, e ter o seu imóvel penhorado, sendo que já foi pago o preço, mas, no momento do credor buscar os bens em nome do proprietário, do executado, ele não vai constatar que o imóvel é seu, porque você não deu publicidade registral. Né? Ele não tem eficácia erga omnes, não tem a eficácia perante terceiros. Então, você pode sofrer uma penhora. Ainda que você não perca esse imóvel, né, porque você vai comprovar que você é adquirente de boa-fé, você vai ter uma bela dor de cabeça, vai ter custos com isso para poder se defender. Então, o registro é muito importante. Como eu coloquei, porque devemos levar a escritura para registro, uma vez que o Código Civil não traz essa obrigatoriedade. Né? Ele fala no artigo 1245, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Mas ele não dá um prazo e ele não obriga, né, ele não traz essa obrigatoriedade às partes quando da assinatura da escritura. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Né? Eu vou me deparar com uma certidão onde quem é dono naquela matrícula é quem me transmitiu o bem, quem efetuou a venda.
Aquisição de imóvel na planta. Quais são os cuidados que eu devo ter quando eu me deparo com um plantão de vendas e eu me interesso por um imóvel que, né, é objeto de uma futura incorporação? Informar sobre a vida da construtora é sempre bom, porque, normalmente, constam muitos apontamentos, né? Normalmente, nós nem pedimos as certidões das construtoras, porque, obviamente, uma empresa com muitos funcionários, né, que geram um capital enorme, ela tem execuções, ela tem processos. Então, é normal, né? Nós podemos dizer que é normal. Mas, atualmente, com a criação das SPS, as transações ficaram mais seguras, né? As construtoras têm um grupo e elas criam uma pessoa jurídica exclusivamente para aquele empreendimento. Um CNPJ exclusivo daquele empreendimento, uma razão é a SPE, uma razão social especificamente para aquele empreendimento. Então, essa empresa está bonitinha. Não é que não há nenhum risco, ela faz parte do grupo, lógico, mas tornaram as transações muito mais seguras em razão disso. As pessoas iam adquirir de construtora, quando pediam as certidões, né, constavam várias ações, e você, às vezes, ficava até perdido, porque você não sabia, né, qual delas que poderia te gerar algum risco. Você tinha um custo enorme para poder pedir todas as certidões, né, contratar uma pessoa para poder analisar tudo isso. Então, foi criada as SPS. Atentar-se para o valor da aquisição do imóvel e se a comissão da venda está sendo cobrada. Porque 90% das construtoras repassam a corretagem para o comprador e não abatem o valor sobre a compra do imóvel. Tá? Isso aconteceu comigo. Né? A gente compra na emoção, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu não me deparei. Quando eu li o contrato com muita calma com relação aos valores, eu constatei que os valores que eu tinha pago ali no ato, eu, como compradora, paguei a comissão, e aquele valor não foi abatido na aquisição do imóvel. E aí eu fui conversando com as pessoas, né, fui me informando, e é costume. Então, tem diversas ações nesse sentido, mas, assim, de 100%, 90%, paga sem saber, né? Ali, no momento, você emite os cheques de corretagem, e isso não é abatido do preço da compra, né? O imóvel está lá anunciando 500 mil e você paga 550, porque você pagou a comissão. Tá? Então, atentar-se a esses contratos. Vocês têm algum, né, contrato, algum imóvel que vocês adquiriram na planta, também vocês podem pleitear isso perante a construtora, o reembolso, porque a corretagem é de quem vende, né, via de regra. Vocês podem me confirmar isso, a não ser que exista algum acordo entre as partes, que o valor da comissão será pago pelo comprador como abatimento do valor do preço, né? Tem algumas transações nesse sentido, mas, via de regra, a comissão é de quem vende, né? Então, seria da construtora. A construtora devolveu? Devolveu. A construtora... Não, administrativamente. A construtora somente poderá vender as futuras unidades autônomas se a incorporação já estiver registrada no registro de imóveis. Portanto, é obrigatória a matrícula do imóvel com o registro da incorporação estar à disposição do cliente no plantão de vendas. E vocês devem solicitar essa matrícula e constatar se realmente o terreno está em nome da pessoa jurídica que está vendendo, da construtora, e que se a incorporação está registrada. Que é nesse momento que ela pode abrir o plantão de vendas e oferecer as futuras unidades autônomas. Cuidados adicionais no momento da aquisição. No momento da posse, eu devo sempre fazer uma vistoria no imóvel, né, para saber se ele encontra-se livre de pessoas e coisas, né? Ou devo colocar uma cláusula em contrato, dando um prazo ao vendedor para desocupar esse imóvel. Em caso de acordo entre comprador e vendedor, para que este último, né, o vendedor, permaneça no imóvel por um prazo determinado, porque ele dependia da venda desse bem para poder encontrar um outro imóvel para morar, né,
eu normalmente sugiro uma cláusula de comodato, né, que é um empréstimo a título gratuito. Você deixa ele na posse indireta do imóvel durante um prazo de 15, 20 ou 30 dias. E, passando desse prazo, na própria escritura pública, você coloca uma multa diária, né, para, em caso de ele ultrapassar os dias que foram estabelecidos, né? Também devo procurar saber se o comprador do imóvel está adquirindo para o imóvel para uso próprio, moradia, se é para investimento, construção, incorporação. Eu já falei de início, o perfil do comprador é sempre muito importante para assessorá-lo de uma melhor forma, né? Quando a pessoa procura um imóvel residencial, eu vou procurar um imóvel mais desembaraçado possível, né? É o único imóvel que a pessoa vai adquirir. Quando se trata de um investidor, normalmente eu posso oferecer algum imóvel que tenha um inventário a fazer, que tenha alguma regularização diária a fazer, porque ele, sabendo que o negócio é bom e que juridicamente será possível regularizar toda aquela documentação de forma legal, né, ele pode prosseguir com a aquisição. Em caso de cliente investidor, pode-se oferecer um imóvel com inventário, com regularização pendente, né? Deve-se ter um profissional habilitado para desembaraçar a documentação. Nada obsta que o comprador não investidor também não possa fazer uma aquisição como a documentação também desta forma, né? Se você tem um imóvel num valor que você procura, atende às suas necessidades, mas ele tem um inventário pendente, é relativamente simples. Eu já fiz vários inventários com venda e compra em atos simultâneos. Então, normalmente, é muito simples tratar dessa forma. Atentar-se para imóveis objetos de transcrições, porque, neste caso, as exigências do registro de imóveis são maiores. Exemplo, o imóvel deve conter uma confrontação, perímetro urbano, indicação de toda a qualificação dos alienantes, vendedores, RG, CPF, certidão de casamento, se haverá necessidade de averbação da construção e demandará um certo tempo para conseguir a CND. Né? Então, eu tenho que dar ciência ao comprador que, se existem algumas pendências, né, que ele tem que estar ciente de que ele vai demandar um tempo para ele conseguir a regularização, a averbação da construção. Se a transcrição não me traz essas especialidades, esses princípios, né, de especialidade objetiva, né, que é com relação ao imóvel, que eu tenho que ter medida de frente, fundos, fechar o perímetro urbano, eu tenho que ter o nome da rua correto. Então, eu dependo de várias certidões para poder conseguir, no momento da escritura pública, proceder com o registro e a abertura da matrícula. E, para a abertura da matrícula, eu tenho que cumprir esses princípios. Eu vou ter que apresentar o RG, o CPF, a certidão de confrontação, em alguns casos, a planta do engenheiro, né, com o fechamento do perímetro urbano, indicando as medidas de frente, lateral e fundos, e etc. Para indicação de confrontantes, haverá a necessidade de certidão da prefeitura, que é a planta fiscal. Aqui em São Paulo, ela é fornecida e você consegue obter uma plantinha onde indicam os confrontantes. Vem pelo número do IPTU e você consegue indicar quem são as pessoas que confrontam com o seu imóvel. Né? A apresentação de um croquis elucidativo, que nós podemos preparar, nós mesmos, que não somos profissionais habilitados, não somos engenheiros nem arquitetos, nós podemos apresentar um croquis elucidativo, né, que é suficiente para informar as medidas de frente, fundos e lateral. Em alguns casos, é possível. Normalmente, quando o imóvel ele é bem regular. Eu tenho 10 de frente, igual medida nos fundos, e 25 nas laterais. Então, eu tenho um imóvel regular de 250 metros quadrados. Mas, se o imóvel for irregular, haverá necessidade de planta e memorial descritivo, né, assinado por um profissional competente da área habilitado. Também pode haver a necessidade de certidão de atualização de logradouro. Em caso de transcrição, consta lá Rua 1, na época. Hoje, atualmente, é Rua X. Então, eu tenho que indicar que a antiga Rua 1, atualmente, é a Rua X. No caso de transcrição, que não traga o nome atual da rua, havendo divergência entre o que consta do IPTU e da matrícula.
Indicação da inscrição do IPTU diversa daquela constante da matrícula, deve-se solicitar uma certidão da Prefeitura a fim de constatar se o antigo contribuinte X indicado na matrícula ou na transcrição é o atual contribuinte Y apresentado pelo vendedor. Porque, de repente, ele está me apresentando um IPTU de um outro imóvel. Né? Eu estou sempre pensando, não por má fé, né? Mas ele está me apresentando. Então, eu tendo essa certidão onde comprova que o antigo contribuinte X é o atual contribuinte Y, eu tenho a certeza de que eu vou conseguir a verbação e a abertura da matrícula e o registro da minha escritura, que é o mais importante. Aquisição em nome de menores de idade, fiscalização da Receita Federal e da Fazenda Estadual. Uma, que é a Receita Federal, para saber se esse menor tinha dinheiro para adquirir esse imóvel. E outra é para saber se os pais compraram em nome do menor com o dinheiro deles, sem recolher o imposto de transmissão de doação. A Fazenda Estadual está expert nesses assuntos, né? Ela está ligada com a Fazenda, com a Receita Federal, e ela tem condições de saber se aquele menor, porque muitas vezes os pais, já vou colocar em nome do meu filho, mas o dinheiro está saindo do imposto de renda dele, o menor nem tem declaração de imposto de renda, nem tinha aquele valor declarado, e nem tampouco os pais fizeram a doação pecuniária, recolhendo-se o imposto, que é o ITCMD de 4%, que é de competência estadual, e querem fazer a compra em nome do menor. Então, o advogado, o escrevente do cartório, sempre, né, acredito que normalmente oferecerá essa informação para que eles não venham a ter uma surpresa futuramente, né, a tributação de imposto, como eu já vi em alguns casos, tributação de um imposto, recebe lá a notificação, a guia com multa para pagar da doação pecuniária do pai para o filho. Aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, atentar-se ao prazo de recolhimento do ITBI, que é de 10 dias corridos ao da data da assinatura do contrato. O comprador deverá fazer a declaração no site da Prefeitura e informar corretamente no campo financiado, pois esta parte tem uma alíquota reduzida, né? No momento de eu fazer a declaração, quando eu adquiro um imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, eu faço tudo perante a instituição financeira bancária. Só que a instituição financeira bancária não é como um cartório, que cuida do registro para você, que faz o recolhimento da guia. Ele entrega um instrumento particular com força de escritura em suas mãos, ele só libera o dinheiro para a conta do vendedor após o registro desse contrato com alienação fiduciária e o recolhimento do imposto. Então, você tem que procurar isso no site da Receita Federal, porque, na parte financiada, até R$ 68 mil, a alíquota cai para 0,5%. E, no restante, 2%. Tá? E você tem 10 dias contados da data da assinatura do contrato para recolher sem multa, e você deverá levar a guia e o contrato para o registro de imóveis e depois apresentar no banco a matrícula com o gravame da alienação fiduciária para que a instituição financeira bancária libere o dinheiro do financiamento para a conta do vendedor. Outorga marital em caso de aquisições de pessoas que casaram-se ou divorciaram-se após a aquisição do imóvel, já adiantei para vocês. Se for adquirir um imóvel decorrente de um compromisso particular de compra e venda, fazer cumprir a cessão e recolher devidamente o imposto, comprova sua boa-fé. Porque muitas vezes a pessoa fala, vamos passar direto. Não, cumpre a cessão, essa cessão tem um desconto na escritura pública, ou ela pode ser feita por um instrumento particular, deve ser recolhido o imposto, e ele vai anuir essa venda, compra e cessão no ato da escritura pública, né? Vai ter uma pessoa aí no meio dessa transação. Imóveis de até 30 vezes o salário mínimo vigente no país, ou seja, R$ 21.720, não há obrigatoriedade de escritura pública. Basta apenas um contrato particular e você consegue registrar na matrícula e transmite-se o domínio nesse caso. Procuração pública em causa própria, em caso de compromisso quitado. Compro um imóvel, né, quito esse imóvel perante o vendedor e não passo a escritura, porque, naquele momento, ou eu não tenho uma condição financeira de fazê-lo, ou é porque, por algum outro motivo, então eu faço a procuração em causa própria. Essa é a única procuração que ela não se extingue com a morte. Por quê? O preço já foi quitado, existe uma determinada pessoa a quem foi vendido o imóvel, mesmo em caso de falecimento do vendedor, que é o outorgante, essa procuração não perde os efeitos. Ok?
Só que ela tem que constar o valor, a quitação e a quem foi vendido o imóvel. Certidões dos antecessores, caso o imóvel tenha sido adquirido em menos de 5 anos, pois as ações repercutem nos imóveis, são as ações repersecutórias, né? Então, se eu estou comprando um imóvel de uma pessoa que o adquiriu há 2 anos, eu vou pedir também do antecessor até o limite de 5 anos. Os cuidados na alienação de bens imóveis, né? Finalmente, aqui temos poucas considerações. A compra ela é um pouco mais detalhada. Tudo se inicia com a confecção de um excelente contrato realizado por profissional da área, né? Um contrato de compra e venda. Em caso de assinar escritura pública de imóvel com parcelas futuras, sugerir uma hipoteca ou uma alienação fiduciária, porque as pessoas tinham muito esse costume de notas promissórias, né? Então, é sempre bom indicar uma garantia real para o vendedor, uma hipoteca ou uma alienação fiduciária. O que seria a hipoteca? A hipoteca é dada em primeiro grau pelo comprador, que é o hipotecante, e é neste ato que o vendedor também deverá exigir as certidões dele, porque ele está dando o imóvel em garantia. E aí eu tenho que saber se realmente ele não tem alguma ação que pode repercutir no meu imóvel, né? Que pode recair sobre o meu bem. Porque a hipoteca pode ser gerada em segundo grau, em terceiro grau. Eu estou, né, dando hipoteca em primeiro grau, mas isso não quer dizer que um outro credor possa hipotecá-lo em segundo grau. Então, eu tenho que pedir também as certidões do comprador, que seria o hipotecante, para que eu fique mais seguro. Para a execução da hipoteca, haverá necessidade de uma ação judicial. Na alienação fiduciária, que é também uma garantia real, né, em decorrência da dívida, eu estou dando o meu bem em garantia. Ao invés da hipoteca, uma alienação fiduciária. E nesta modalidade não há necessidade de execução através de uma ação judicial. É um processo que corre dentro do cartório de registro de imóveis. Ele que faz a notificação do devedor e ele que coloca o imóvel a leilão. Tá? Então, é um procedimento muito mais célere e muito mais agressivo. Então, muitas vezes, o comprador não quer aceitar essa modalidade porque deixou de pagar a segunda ou terceira parcela, notifica e o imóvel vai a leilão. Então, para o vendedor é muito bom, mas para o comprador é muito agressivo. Então, se as partes chegam num acordo, vou fazer a alienação fiduciária, o comprador tem ciência de que ele vai pagar, tem condições de pagar, ele aceita. Tá? O vendedor... Oi? Pode, os dois acordam, se é hipoteca ou se é alienação fiduciária. Não, eu não estou falando do sistema financeiro de habitação. Sistema financeiro de habitação, via de regra, é alienação fiduciária. Estou falando da escritura pública com parcelas pendentes. Ao invés de fazer aquelas notas promissórias em caráter pró-soluto e não sei o quê, faz uma hipoteca, uma garantia real, que o imóvel vai responder por aquela dívida. O vendedor deve ter o conhecimento que, após a venda do imóvel, ele tem um prazo para recolhimento do ganho de capital. Está aqui mais um ponto interessante na nossa palestra. Ele deve recolher o lucro imobiliário a ser declarado perante a Receita Federal no 30º dia do mês seguinte ao da realização da venda e compra. O ganho de capital tem uma alíquota de 15% sobre a diferença do valor da aquisição e o valor da venda. Por exemplo, eu comprei um imóvel por 200 mil e vendi por 350 mil. O ganho de capital será sobre 150 mil. 15% sobre 150 mil reais. A alienação por valor igual ou superior ou inferior a 440 mil de único bem imóvel que o titular possua individualmente ou em condomínio ficará isenta do ganho de capital. Tá? Ele pode se valer dessa isenção a cada 5 anos. Tá? Ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969, nesta hipótese, entra o caso da sucessão, venda de imóvel por herdeiros. Exemplo, os herdeiros que ainda não fizeram o inventário dos seus antecessores querem vender o imóvel que foi adquirido pelos pais em 1969. Estes ficarão isentos do ganho de capital na sucessão, portanto, é muito mais vantajoso atribuir o valor de mercado no momento da realização do inventário, para que, na futura venda, ele também já esteja com este imóvel declarado no imposto de renda dele como herdeiro, já pelo valor atual de mercado. Ou seja, ele ganhou no momento da sucessão e vai ganhar também no momento da venda. Ele vai ficar isento do ITCMD.
Em muitos casos, ele vai ficar isento. Ou quando não chega muito próximo, e o ganho de capital, ele atribuiu 1 milhão, mas vendeu um imóvel por R$ 1.100.000. Então, mesmo assim, ele teve uma super vantagem e ele vai recolher sobre 100 mil, porque ele já adquiriu por R$ 1 milhão. Sempre lembrando que, quando eu já atribuo o valor de mercado, no inventário, eu vou recolher o ITCMD sobre esse valor maior que eu estou atribuindo. Eu vou pagar os 4%, mas eu sempre falo, é melhor pagar 4% do que 15%. Né? Então, aqui um exemplo para vocês. João faleceu em 2013, deixou Meira e filhos herdeiros e uns imóveis a inventariar. Um adquiriu em 65, outro em 69 e outro em 85. Os herdeiros pretendem fazer o inventário e imediatamente colocá-los à venda. Os imóveis constam na declaração de João, que é o falecido, pelos valores de... Olha, aquisição em 65, 50 mil, em 69, 65 mil, e em 1980, 75 mil. O atribuído pelas partes, já no valor de mercado, que é o valor que eles vão colocar à venda, 500 mil no primeiro, 600 mil no segundo e 800 mil no terceiro. Qual que é o imposto de ganho de capital? Nas primeiras duas hipóteses, isento do ganho, porque são aquisições anteriores a 69. E de 1980, uma bela redução no imposto, né? Uma vez que eu aproveito o tempo de aquisição e as aquisições entre 69 e 88 são muito vantajosas. Né? Então, aqui o benefício. No primeiro caso, deixou de recolher 67.500. No segundo, deixou de recolher 80.250. E, no terceiro, era para recolher 75, recolheu 25, porque teve as reduções, e teve um benefício de 50 mil. Isso demonstra que, na venda, onde o valor da alienação será aproximadamente o de mercado atribuído pelos herdeiros no inventário, os alienantes também terão um benefício, uma vez que aproveitaram o tempo de aquisição do falecido. Tá? Quanto mais tempo eu tenho o imóvel, melhor o meu ganho de capital. Ficará isento o ganho auferido por pessoa física residente no Brasil, na compra de imóveis, na venda de imóveis residenciais, desde que o vendedor, em 180 dias, adquira um outro imóvel residencial, né, pelo mesmo valor ou por valor superior. E, se for por valor inferior, a isenção do ganho de capital recairá somente sobre aquele valor da aquisição do novo imóvel. Né. A isenção se aplica também em outros casos. A hipótese de venda, a isenção não se aplica em caso de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar total ou parcialmente débito remanescente de sistema financeiro de habitação. Né? Eu vendi um imóvel, já tinha outro financiado, e eu vou me valer da isenção do ganho de capital para quitar aquele débito? Não, porque aquela propriedade eu já adquiri anteriormente. Não estou adquirindo dentro de 180 dias após a venda do meu bem. Né? Venda ou aquisição de terreno, também não se aplica a isenção, porque não é para moradia, porque é só terreno. Aquisição somente de vaga de garagem ou de box de estacionamento também não há isenção, porque não tem fins de moradia. Também não se aplica a isenção no caso de produto da venda ser utilizado para construção de moradia. Eu vendi um imóvel, mas eu tenho um terreno que eu adquiri há um tempo atrás, e eu vou ficar isento do ganho de capital porque eu vou usar o valor dessa venda para a construção do meu novo imóvel. Não aplica-se a isenção neste caso, para a construção. Tá? Você tem que comprar o terreno com a construção para que você fique isento do ganho após 180 dias. Um contribuinte que possui apenas usufruto de um imóvel e propriedade de outro tem direito à isenção de ganho de capital? Se alienar o imóvel do qual tem propriedade, eu tenho propriedade do imóvel e tenho ainda um usufruto sobre um outro imóvel. Eu não terei a isenção, porque a interpretação da Receita Federal é que eu tenho mais de uma propriedade. E eu só vou ter esse benefício quando for o único imóvel. E a transferência de imóveis de uma pessoa física para integralização de capital social em uma pessoa jurídica. Deve-se apurar o ganho de capital? Eu estou integralizando para a minha empresa um bem imóvel de minha propriedade. Eu devo recolher o imposto? Vai depender quanto que eu tinha declarado no meu imposto de renda e quanto que eu integralizei na empresa. Sobre essa diferença, eu vou recolher o ganho de capital. Por fim, quando um vendedor tiver a necessidade de outorgar uma procuração de imóvel já vendido por contrato,
sempre incluir o valor que deverá ser outorgado à escritura e a quem deverá ser transferido o imóvel, com o objetivo de evitar que a pessoa transfira o imóvel para seu nome por valor diferente da transação, gerando um ganho de capital inesperado, sem o seu consentimento, sem a sua ciência, ou até mesmo gerando problemas de que foi declarado no imposto de renda do vendedor. Tá? A procuração deve ser sempre específica, com o valor do imóvel, indicando quem será o comprador. Tudo bem, Olá. doutora? Tudo bem? Prazer. Prazer em revê-lo. Igualmente. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Quando você Claro. fala pedir as certidões dos antecessores, uma vez que a pessoa fez a venda por escritura pública, de quem ela comprou, ela apresentou as certidões, correto? Então, vai lá, está descrito na escritura que foram apresentadas as certidões pela lei tal, daquela pessoa. Você também pede, uma Peço. vez que ela está quando ele comprou, ele pediu as certidões? Eu procuro pedir, até porque a lei diz que ele apresentou, mas eu não tenho conhecimento delas. Porque muitas vezes elas não ficam arquivadas no cartório. Mas você menciona, foi apresentada a certidão número tal, expedita na data de tal, pelo órgão tal. Você não menciona? Então, isso não é de praxe. Não são todas as escrituras que trazem essas informações. São raros os casos que as pessoas pedem o arquivamento no cartório e especificam as certidões apresentadas. Por quê? Porque o cartório ele pode incinerar essas certidões num prazo de 2 anos. Então, a parte sempre prefere ficar de posse dessas certidões e não deixá-las arquivadas no cartório. Então, eu já fiz alguns casos que eu detalhei as certidões. Mas, nesses casos, mesmo assim, eu peço as certidões dos antecessores. Então, uma outra pergunta. É também, ultimamente, é até comum. A pessoa compra e, como o cartório não fica com essas certidões, a pessoa que comprou, ela guarda essas certidões. Exatamente. Então, ela também pode, no ato da venda dela para outra pessoa, ela pode apresentar essas certidões? Mas ela vai estar apresentando de quem vendeu para ela. Então, Ela era justamente. compradora nesse Não, caso. É isso que eu estou falando. Então, não entendi, a senhora não entendeu. A senhora me vendeu um imóvel, correto? Você é o comprador. Eu sou o comprador. Você comprou esse imóvel há menos de 5 anos. Sim. Então, quem vendeu para você apresentou as Todas certidões. as certidões. Então, você tem a prerrogativa de guardar essas certidões. Exatamente. Então, eu estou comprando o imóvel de você. Então, se você tiver essas certidões, não necessariamente você tem que pedir novamente. Exatamente, é isso. Se está de posse com o vendedor naquele ato e ele apresentar essas certidões, tudo bem. Aí é desnecessário. Aí é desnecessário. Então, Agora, quando as escrituras, que na maioria elas não detalham essas certidões, e eu não tenho conhecimento se elas são positivas ou negativas, eu tenho que solicitar. Tá bom. Tá? Eu espero que eles peçam mais, né? É. Kelly Menezes. Obrigado. Isso. Isso. Eu lembro, ele foi no cartório, eu te falei. Boa noite, professor. Boa noite. Ficou uma dúvida. Nós temos 10 dias para quê? Para pagar o ITBI ou para registrar? Quando trata-se de sistema financeiro de habitação. Só no sistema financeiro? Só. Quando é escritura pública, tem que pagar no ato. No ato da escritura ou antes. Mas é do ITBI, né? O ITBI. Ah, tá ok. Tá Outra bom. coisa, tem maneira da gente conseguir Esse material? Esse material? Encaminhe um e-mail que eu encaminho para vocês. Ah, obrigado. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Boa noite. Eu mando para vocês. Boa noite, Kelly. Boa Santos, noite, corretor. tudo bem? Obrigado Obrigada pela presença. apresentação aí, novamente aí, né, trazer os seus conhecimentos aí para nós. Obrigada. A minha dúvida, até eu fiz uma venda, né, o cliente, ele tinha comprado um imóvel, né, no valor de 180 mil após o ano de 1980. E ele vendeu agora, em 2013, pelo valor de 350. Só que ele é casado e é comunhão parcial de bens. Ele tem 2 imóveis. Ele faz a declaração em separado com a esposa dele. A esposa declara um imóvel e ele declara o outro imóvel. Aí ele vendeu esse imóvel que ele declara o nome dele. É considerado como único imóvel? Não, porque faz parte da sociedade conjugal. Se ele casou-se pela comunhão parcial de bens, esse imóvel pertence aos 2. Ele adquiriu antes do casamento? Ela adquiriu após o casamento.
Então, pertence aos dois. Mesmo Pertence. que ele declare esse único imóvel Mesmo. na declaração Porque dele. existe uma falha na declaração dele, na verdade. Né? Ele deveria declarar 50%, ela 50%. Mas é comum o cônjuge, um deles só declarar integralmente e o outro cônjuge informar que os bens estão declarados no IR do outro. Né? Então, Ok. é normal. Obrigado. Então, é considerado que ele tem 3 imóveis. Uma outra pergunta a respeito de isenção de ITBI. Não parece, mas existe, né? Eu Existe. escriturei um... Não, peraí. Pouquinhos casos. Eu escriturei um imóvel no valor de R$120 mil. Tá? E depois, né, que eu tomei conhecimento, né, através do cartório, que hoje já existe isenção, né, do ITBI até valores de R$120 mil. Você tem conhecimento? Não. As isenções de ITBI são aproximadamente até R$35 mil. Não, mas aí eu consultei também no site da prefeitura, vocês também podem até Então, confirmar, e eu realmente vou consta que até R$120 mil. Mas não é isento, sistema financeiro de habitação? E que seja a primeira aquisição. Porque sistema de em aquisição. cartório, no tabelionato, no momento de fazer a escritura, vai gerar. Você Certo. vai fazer a declaração e vai gerar o recolhimento do imposto. Certo. Não, esse caso, como a senhora mesmo disse, Deve foi ser um caso de específico. financiamento, né? Houve financiamento. Houve E financiamento. também foi o primeiro imóvel que a pessoa estava adquirindo. Então, e teve a isenção. Nesse caso, sim. Por conta do sistema financeiro de habitação. Ok, obrigado. Antes de passar a palavra, só entrando em contato com o nosso internauta, o Túlio Scarpari, de Porto Feliz, que pediu também os slides. Túlio, só anotar aqui o e-mail da Kelly, da doutora Kelly, e solicitar para ela os slides que ela manda para você, como manda para todos. Não é isso, doutora? Exatamente. Ok. Boa noite. Você disse que tem 30 dias para pagar o imposto de renda no lucro imobiliário, foi isso? Isso. Mas parece que tem uma alternativa de, após 6 meses, que você vende imóvel, tem Então, 6 é essa meses para comprar aquisição que eu outro. te falei. Você fica isento do ganho de capital quando, em 180 dias, você vai adquirir um outro imóvel para a residência. Aí você faz a declaração do ganho de capital, mas ele vai fazer algumas perguntas na declaração. O produto da alienação será utilizado para a aquisição de um outro imóvel em 180 dias? Você coloca sim e ele já vai dar isenção. Tá ok. Tá? Tá, obrigado. Olá. Aquele fato de aparecer um problema depois que o imóvel foi alienado, tá, que não se esperava, isso se liga ao caso da evicção. Quer dizer, que então o vendedor ele assume uma responsabilidade ainda, mesmo tendo passado já a escritura definitiva, etc. Mesmo, a evicção de direito, né, é a perda do bem por uma sentença transitada em julgado, né? Então, essa é a evicção de direito. Pois é, mas então, no caso, o vendedor ele estaria sujeito, então, à evicção, né? Eventualmente, se aparecer. O vendedor, sim. Sim. É isso que eu queria saber. Sim. Obrigado. Tá? Ele responde pela evicção. Tem cláusula própria na escritura. Tá? Eu agradeço a todos vocês e aqui o meu telefone e e-mail. Muito obrigada a todos.